Shalom, shalom a todos, tropa de elite de Jesus e todos aqueles que vão assistir gravado. Espero que muitos venham assistir esse grupo maravilhoso que nós temos participado aqui. Todas as quintas-feiras estamos aqui juntos e temos também o Tropa de Crianças às terças-feiras. Às segundas-feiras nós temos Tropa de Jovens. Tem sido bênção, muitas pessoas têm se achegado mais a Deus através desse ministério. Pastor Rony, pastora Fabiana, são os nossos pastores e eu louvo a Deus pela vida de cada um que faz parte desse ministério que tem levado a sério a palavra de Deus. E eu convido a todos que vão assistir essa aula hoje, essa pregação, que vocês se acheguem a nós, venham, porque tem sido bênção, muitos têm sido transformados e eu vejo a glória do Senhor nesse lugar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que é pontual para esse tempo, porque nós estamos em tempo de trombetas, Yom Teruah. Nós entramos dia 22 para 23 na festa de trombeta que fala da volta de Cristo para buscar a igreja, um tempo de festa, mas também estamos caminhando para Yom Kippur, que é um dia terrível, um dia de julgamento, dia que o Senhor está no tribunal julgando as nossas atitudes e tudo que nós fazemos. E temos estado já há 35 dias em jejum e oração para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de santidade. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre santidade. Como está o seu coração? Como você está vivendo nesses dias? Vamos abrir em Jeremias, capítulo 7, versículo de número 23 e 24, e depois o versículo de número 28. Isso, Jeremias 7, 23 e 24, depois o versículo 28, ok? E a palavra de Deus diz assim: Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com os seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas no desprezo, em vez da face do respeito. Versículo 28. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Amém, queridos? Essa palavra fala de pessoas que elas até têm a boa vontade de fazer aquilo que Deus manda, mas no meio do caminho as pessoas começam a se perder. E isso é muito sério. Os corações se endurecem, e aí a gente vê o quê? Satanás enche o coração do homem de quê? De pecado, né? Foi assim que ele fez com Eva no paraíso. Ele colocou um desejo repentino de algo que já era proibido. E ali o coração dela entrou em quê? Em desobediência, né? E aí vem a rebelião, vem o endurecimento do coração, para que as pessoas não se convertam ao Senhor. O que é conversão? Você está andando por um lado de pecado, de desobediência, de rebelião, e aí você faz o quê? Retorna, vai para o outro lado, se converte, sai daquele caminho e entra em outro, ok? Então, aí trava-se uma grande luta no coração e cabe às pessoas a tomar a decisão correta. Você vai obedecer ou você vai ficar na dureza do coração? Não, naquela coisa do ego, não, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou me arrepender, porque o orgulho está mais alto do que a obediência a Deus. Então, nós estamos num tempo que nós temos que fazer
essa avaliação no nosso coração o tempo inteiro. E Deus tem nos provado, tem vindo a nós de diversas maneiras, mostrando pecados que nós estamos, às vezes, cometendo, irmão. E a gente, às vezes, em vez de recuar e dizer, opa, não, 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 volta o caminho. Volta, fala, Senhor, me perdoa se eu errei. Vou voltar, me perdoa, renuncia. E é isso que nós temos que fazer nesses dias. Pedir perdão, se arrepender, não ficar na dureza do coração, né? Então, em Mateus, capítulo 13, do versículo 13 ao 23, nós vemos outra passagem muito interessante para se falar dessa santificação. Mateus 13, de 13 a 23, diz assim: Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração desse povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 70 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Então, aqui nesses versículos, nós vemos alguns corações, né? No versículo 9, nós vemos o coração indeciso. Não sabe se vai, se fica, né? Fica ali naquela agonia, né? No versículo 19. Uma pessoa que escuta e o coração e logo vai embora, porque foi na beira do caminho. Ele ouviu, mas, né, vai embora. Então, esse é um coração indeciso. Quantas vezes o Senhor fala para as pessoas, através de várias outras, dizendo: olha, o caminho é esse, aceita Jesus, Ele é o que faz tudo por você, mas aí a pessoa não quer. Ela está com muitas novidades na vida, quer fazer muita coisa e aí passa. Ela ouve, mas ela não obedece. Por isso nós vemos hoje muitas pessoas que falam a linguagem evangeliquez, né? Está amarrado, está repreendido, está não sei o quê, mas elas não vivem, elas não sabem o que elas estão falando. Elas só ouvem falar e reproduzem. É papagaio de pirata que a gente chama, né? Então, nós vemos no versículo 15, 20 e 21 o coração endurecido também, né? 15, 20 e 21, que diz
que não tem raiz em si mesma, né? Então, quando a palavra chega, os problemas, as situações, porque quem aqui que quando se converteu, quem não nasceu em berço de ouro, que eu chamo as pessoas que nascem no Evangelho, para mim são aqueles que nasceram em berço de ouro. Eu não nasci, tive que lutar muito para chegar aqui, mas quem nasce em berço de ouro já está ali, né? Mas muitos nascem no Evangelho, vivem numa família que prega a palavra o tempo todo, mas mesmo assim não tem raiz, né? Nunca se aprofundou, nunca procurou realmente conhecer a Jesus e ir até ele e conversar com ele, porque é um relacionamento. Se você não tem esse relacionamento com ele, é porque a palavra de Deus não está totalmente firmada no teu coração. Então, esse é o coração endurecido. E o coração contaminado, que está ali no meio dos espinhos, né? O que ele fala ali? No versículo 22. Foi semeado nos espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Então, esse é o coração contaminado. Quais os espinhos que podem estar sufocando o teu coração? Esses espinhos precisam ser arrancados. Nós estamos entrando num período de pureza, de colocar as vestes santas e puras para se apresentar a Deus nesse dia de Yom Kippur, que é do dia 1º ao dia 2. O Senhor vai estar nos avaliando. E depois disso, pode mudar os ciclos da nossa vida com coisas maravilhosas. Mas dependendo das nossas atitudes, pode repetir o ciclo desse ano. E eu acho que ninguém aqui quer repetir ciclo, né? Todo mundo quer avançar, quer viver o novo de Deus. Então, a gente tem que observar todos os dias o nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só quem conhece o nosso coração é Deus. E ele é tão misericordioso que ele envia os servos dele para nos alertar: olha, cuidado com isso. Olha, eu não gostei dessa palavra. Olha, a sua atitude não foi boa. Isso é amor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. É proteção de Deus sobre as nossas vidas. Então, ninguém deve estar se achando, eu já estou bem nisso. Não, nós temos que estar o tempo todo observando se o nosso coração não está endurecido, não está contaminado, se nós não estamos deixando passar as coisas pelo caminho, porque isso é uma palavra para todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui na Terra, porque o inimigo ele não dorme e ele vai contra você o tempo todo, em qualquer brechinha que você der. E a desobediência é o pecado que tirou os nossos pais, né, Adão e Eva, do paraíso e que fez com que eles vivessem o sofrimento da terra, né? Eles tiveram que viver aqui na terra colhendo muita dor, muito, e só a dor de estar separado de Deus já é algo que, para quem anda com Deus, para quem conhece a Deus, meu Deus. Por isso, Jesus, quando estava na cruz, ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Porque ali o pecado do mundo estava sobre ele, e aí teve o afastamento de Deus, que Deus não se mistura com o pecado. Então, é algo terrível o afastamento de Deus da nossa vida. Então, nós precisamos observar todos os dias os nossos corações. E aí nós vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, 2 e 5. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 1, 2, 5, 9 e 15 a 16. Vamos lá. Primeiro, 1. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, Deus, o Senhor, teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. 2. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis
Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Verso 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Verso 15 e 16. Pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso. A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti e ele te exterminará da face da terra. Verso 16. Não porás à prova a Yahvé, teu Deus, como o experimentaste em Massá. Então, irmãos, a gente percebe aqui que a fidelidade ao Senhor é o fim da lei, que é o que? A obediência, o temor do Senhor. Nós temos que, às vezes as pessoas não falam as coisas que fazem para os outros, para os irmãos. Aí eu não confesso para pastor, eu fico ali quietinha, não falo nada. Aí eu não. Meu marido, dependendo da situação, né? Cada caso tem seu caso, não fala com o marido, não conta para aquela pessoa que você está sendo ali ministrada, e vai passando. Porque você quer esconder o seu pecado, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E não adianta, que ele vai pegar você na esquina, no meio do caminho, que é a hora que se definem todas as coisas, é no meio do caminho. Quando você está ali pensando que você está, ai, agora eu tô jóia, tô bem, ó, ele vai e pontua para você. Isso que você está fazendo não está certo. E aí, se você endurecer o seu coração, não se arrepender, não renunciar, não voltar atrás, o Espírito Santo faz o quê? Se afasta. Em vez de se achegar mais a você, te dar mais revelação, mais instrução, você não ouviu, você não quis aprender, então ele vai recuando, vai recuando. Por isso a palavra de Deus também diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos em Deuteronômio 8 também. Deuteronômio 8, de 11 a 14. Deuteronômio 8, de 11 a 14. Diz assim: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor, teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas te esquecer do Eterno teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa de escravidão. Aí está falando daqueles que começam muito bem, mas daqui a pouco começam a receber as bênçãos do Senhor, e começam a receber financeiramente, ficam bem, começam, em vez de ser empregado, vai ser empresário, e aí vai recebendo mais em finanças, e também aqueles que são líderes espirituais começam a achar que o dom é deles, que eles é que estão curando, e aí começam a impor regras que não são de Deus, aí entra o farisaísmo, a religiosidade e essas coisas. O Senhor está falando aqui, ó. Não ensoberbeça o teu coração, porque o Senhor vai pontuar para você, e se você não se arrepender, é um perigo, né? É um perigo. Então, louvado seja Deus, que não esquece de nós e sempre está nos mostrando para que a gente não se eleve no orgulho, porque foi assim que Satanás caiu, né? A gente já sabe que ele
era cheio das pedras afogueadas, que ele estava lá no meio da congregação como maestro, e ele olhou de repente para o espelho ali, né? Eu vejo assim, que ele olhou para o chão ali, aquele chão lindo, espelhado, falou: meu Deus, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, e eu vou subir, vou sentar lá na congregação e vou ser adorado. Foi isso que ele fez. Muitos se perdem nisso, porque é muito sutil, começa pequeno, sabe? São as raposinhas que vão entrando no nosso terreno e às vezes a gente não se apercebe, porque é muito das coisas da nossa alma que ainda estão sendo limpas a cada dia. Então, nós precisamos observar a palavra, porque é ela que nos lava, é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, e ela é a nossa veste de justiça, para que a gente continue se santificando e levando o fruto ao Senhor. Em Deuteronômio 10, versículo 12 a 15, também nós vemos outra palavra sobre isso. Deuteronômio 10, do 12 ao 15. Agora, portanto, ó Israel, ele fala aqui com Israel porque não tinha igreja ainda, eu vou falar, ó igreja, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Que Deus deixou para nós é para a nossa plena felicidade. Quando a gente deixa de obedecer alguma das palavras que estão aí decretadas pelo Senhor para nos proteger, para nos trazer felicidade, o que acontece? A gente vai perder isso. Caminho ao contrário. Você vai ficar infeliz. Você vai sentir que tem alguma coisa errada. Vai perceber que alguma coisa não está fluindo na tua vida. E por causa de quê? De alguma coisa que você não deu atenção das palavras que estão nesse livro, que são as palavras da perfeição. Aqui a gente encontra o que é perfeito, o que é agradável, o que é bom. Então, nós temos que cumprir as promessas de Deus, independente da nossa vontade, porque a nossa vontade é imperfeita, é contaminada, é misturada às vezes com as coisas que a gente ouve. É muito sutil. Se a gente não perceber, não tiver atento o tempo todo, tiver pastores abençoados que nos guiam, que nos protegem, que estão nos alertando, nós temos o prejuízo de não observar aquilo que está errado em nós. Ok? Então, há pecados que são sempre repetidos e nos afastam da bênção de Deus. E eu vou citar alguns aqui agora. Primeiro, pecado da incredulidade. Irmãos, tudo que é a respeito da palavra, se você não crê, você está sendo incrédulo. Né? A incredulidade, ela vem sutilmente, como muitos dizem, isso daí é do Antigo Testamento. Como assim? Deus mudou? Deus não muda. Né? Então, tudo que está de Gênesis a Apocalipse foi Deus que falou, foi Deus que permitiu que estivesse lá, e nós temos que observar para ver se estamos cumprindo aquilo que está escrito, ok? Então, o pecado da incredulidade, quando Satanás descobriu um jeito de enganar Eva e a levou a duvidar de Deus, pronto. Até hoje esse pecado é básico. É a pedra fundamental sobre a qual se assenta a parede da rejeição. Aos olhos de Deus, esse pecado é tão grave que levou toda a geração de israelitas indignas de entrar na terra prometida, porque eles não creram que Deus podia levar eles para Canaã. Né? Eles foram lá, os 10 espias, olharam e falaram assim: não, nós não podemos, nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Então, eles acharam que os gigantes, os homens daquela terra, eram maiores do que o poder de Deus. E ali é um pecado que levou eles não a entrar naquela terra. Todos morreram
Só quem entrou foi quem acreditou, Josué e Caleb. Porque eles creram, eles entraram. Os outros, aconteceu o quê? Morreram no deserto. Então, queridas, se Deus está falando alguma coisa para vocês, Ele prometeu alguma coisa para vocês, somente creia, somente confie. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Né? Sara riu quando Deus falou que ela ia ter um filho, ela já tinha, não tinha mais a menstruação, já tinha 98 anos, né? E ela riu, ela sorriu. E Deus falou para ela, olha, porque ela riu. Aí ela falou, não, eu não ri, ainda mentiu. Por quê? Porque a nossa alma, ela tende a fazer o quê? A ficar com medo. Não, não fui eu. Não, se esconder. Não, querido, não. Foi você, eu fui eu mesmo, Senhor. Me perdoa. Vai para a cruz, querido, que é a melhor coisa do mundo. Vai se arrepender, vai botar a cara no pó. Não tenha ego, não, não tenha reputação, não, porque isso não vale nada. Não vale nada. Jesus foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado, foi torturado para que nós tivéssemos a chance de chegar aonde nós estamos hoje. Então, não tenha reputação, não tenha. Então, hoje, há muitos crentes que desejam receber sua herança, mas pela mesma razão da incredulidade, não recebem. A vida deles é uma verdadeira peregrinação no deserto. Vêm-se constantemente importunados por dúvidas e desconfianças, desânimos, autorrejeição e até autodepreciação. Ah, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não vou, né? Incapazes de atingir suas metas, de realizar sonhos e desejos. Encontram-se perdidos no deserto da desilusão e da dúvida. Daí para o pecado do orgulho é ó, um pulo, um pulo. E é sutil, porque o orgulho eu vou dar um exemplo aqui meu, tá? Que aconteceu comigo, porque é bom a gente contar a bênção que acontece com a gente, né? Que edifica aos outros. O que aconteceu comigo? Falaram assim para mim. E teve um churrasco, e aí falaram assim, eu falei assim, ai, por favor, leva uma marmita para mim, porque eu tenho minha mãe aqui e eu não tinha condição de ficar lá no churrasco. Aí falaram para mim assim, ah, não, de jeito nenhum. Se quiser que tem que vir aqui, não sei, falaram um monte. Eu calei minha boquinha, porque eu já passei desse ponto de me defender, e falei assim, tá bom, tudo bem. E vim para casa e ia fazer o que tivesse que fazer aqui e comer, né? Aí, quando foi uma hora depois, o Espírito Santo foi lá e perturbou, falou: olha como é que você falou, né? O Senhor é maravilhoso. Quando a gente se cala, é Ele que nos justifica. Aí ele falou assim: ah, eu preparei aqui umas carnes para levar para você. Você quer? A Meili antiga ia dizer: não, muito obrigado, não quero mais, não. Né? Porque é isso que a gente costuma fazer. Mas eu falei assim: quero sim, muito obrigado. O orgulho já morreu na minha vida. Não quero saber disso, entendeu? Então, coisas simples, que às vezes a gente, né, coloca o ego na frente, aí, pum, aí vai embora e perde a chance de se humilhar, porque a palavra de Deus não diz aqueles que são humilhados serão exaltados. Ela diz aqueles que se humilham vão ser exaltados. Então, se humilhe, deixa, meu filho. Quero saber de nada, não. Vai embora. O negócio é com Deus, o Senhor quer ver o teu coração, a tua intenção, a tua vontade de fazer a vontade dele, entendeu? Não é com homens, não é com homens. Os homens você tem que tratar com amor, mostrar o resplandecer da luz de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo e não a gente. Né? Porque ele morreu por nós e o sangue dele está sobre nós, e é através desse amor que hoje nós temos acesso a Deus. Então nós não temos que fazer nada mais de picuinha, de mimimi, nada. É só se arrepender. É só falar: Senhor, me perdoa. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. E ele sabe aonde você vai chegar, porque ele diz que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o que faz a separação? O pecado. Então,
Vamos observar, gente, vamos observar. Tem gente que quer saber se o pecado do orgulho está nele. Então, a resposta é a seguinte: deixa alguém te criticar, deixa alguém te exortar. Ali você vai ver se o orgulho ainda está em você, se esse pecado ainda habita na tua vida. Se você tem pressa de justificar, se você fica ressentido, se você hostiliza que te criticou, e aí você vai e critica mais ainda, né? Essas coisas todas mostram o tamanho do orgulho que ainda existe em você. Então, se você ainda percebe isso na sua vida, peça perdão, se humilhe diante de Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas nós sabemos que os sinais todos já estão se cumprindo e que ele já alertou a tudo isso. Então, nós temos que viver como se ele voltasse hoje, irmãos. Como se hoje nós fôssemos nos apresentar diante daquele grande trono branco, que ali ninguém vai ter desculpa. Então, nossa santificação é todo dia, é toda hora, é observando em todo momento. E glória a Deus, como nós temos pastores, líderes, conselheiros que podem nos alertar quando nós não percebemos. Amém? Então, se você se identificou com algum aspecto dessas perguntas aí que eu falei na sua vida, já sabe, né? Assuma uma atitude oposta ao orgulho e creia que o Senhor vai te levar a um caminho excelente, porque a humildade é a disposição de deixar que os outros nos vejam como nós somos, tá? Sejam quais forem as consequências. Precisamos ser transparentes. Precisamos sair de esconderijos, porque quando Adão pecou, ele se escondeu. E esse é uma característica muito forte. Quem se esconde é porque tem pecado, é porque tem orgulho, é porque está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, ok? Então, a humildade, ela é a chave que abre as portas para que a graça de Deus opere livremente em nossas vidas. Ter humildade é lavar as vestes, é levar uma vida diante da luz e da verdade, ambas com o poder de quê? De nos libertar. O que nós precisamos, gente? Nós precisamos é do Senhor, nós precisamos é desse amor que morreu por nós quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos cheios de craca. Então, ele nos libertou, ele falou: vem, mas não fique como estás. Mude a cada dia, transforme a tua vida a cada dia. Então, o que é humildade? É uma qualidade do amor. Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão e nossa irmã, nós não amamos a Deus, porque se você não ama aquele que você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não vê? É uma palavra para nós. Eu vejo muito, há muito tempo isso. As pessoas chegam na igreja, são recebidas com muito carinho, com muito amor, e aí, quando elas começam a manifestar aquilo que elas são, os pecados que elas têm, que elas começam a confessar, elas são maltratadas, elas são rejeitadas muitas vezes. E isso é o oposto do que Jesus fez. Então, nós temos que observar como nós estamos lidando com aquele que está chegando e novo convertido e que ainda não conhece nada, ou aquele que já conhece bastante, mas errou alguma coisa no caminho. Como que você tem agido com essa pessoa? Com amor, com benevolência, tratando ele e tendo a paciência que o Espírito Santo tem conosco, porque ele é longânimo conosco o tempo todo. Muitas vezes eu era nervosa no início da minha conversão, falava alto, gritava, e uma vez o Espírito Santo veio a mim, assim, na beira do meu ouvido e falou assim: eu falo assim com você? Aquilo foi um choque para mim. Eu falei: meu Deus, me perdoa, Senhor. E a gente faz isso muito com os nossos filhos.
Por isso que muitas vezes os filhos que vão à igreja desde criancinha conosco, mas vem a gente nervoso em casa e a gente tão bonzinho na igreja, né? Aí eles começam a ficar revoltados e a se afastar do caminho de Deus. São observâncias que a gente tem que ter todo dia, gente. Todo dia. Como você fala com seu marido? Como que você trata as pessoas da sua casa? Porque ali é o maior lugar para mostrar se você mudou ou não. Porque você está com eles ali todo dia, né? Na rua é muito fácil ser simpático. Você não está sendo confrontado por ninguém, você não tem nenhum espinho na tua carne, né? Então, santidade, gente, santidade, humildade, ter essa mesma concordância com o Senhor Jesus, do jeito que ele agia. Às vezes, quando acontece alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu quero fazer, eu falo, Senhor Jesus, o senhor faria o quê? Tudo eu pergunto. Porque é tão difícil, gente. A gente caminha num mundo de muitas coisas erradas. O certo virou errado, o errado virou certo. Há muitas sutilidades também no meio religioso, né? Podemos dizer assim, porque nesse meio confunde-se muitas coisas, há muitas seitas embutidas no meio da palavra de Deus que fazem com que a gente fique, às vezes, sem saber, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque às vezes é tão normal para nós o que a gente está vendo, mas por trás existem, às vezes, demônios manipulando aquilo tudo. Por isso é tão importante a libertação do corpo de Cristo, tão importante. Cada dia mais nós precisamos nos libertar, nos limpar, para que a gente chegue puro e imaculado diante do Senhor, e Ele tem feito isso conosco. Então, que nós tenhamos essa disposição de deixar que os outros nos vejam como nós somos, que vejam em nós um verdadeiro arrependimento, que principalmente os da casa, né? Porque eles sabem como é que nós éramos, o que nós estamos nos tornando. E as pessoas da rua, elas vão perceber também. Eu tenho uma netinha que ela é um doce de criança. E ela é muito esperta. E às vezes, todas as, o nome dela é Sofia. Fez 9 aninhos agora. Ela fala assim, as pessoas falam assim, sua avó não trabalha, não faz nada. Falam para provocar ela, né? Aí ela fala assim, minha avó trabalha para Deus. Uma fofa. Aí foi ontem, eu estava aqui com ela, aí ela tem um filminho, um desenho, sei lá, que ela assiste, acho que é Avatar, um negócio desse. Aí ela diz que tem as tribos. Aí tem a tribo do vento, a tribo do fogo, a tribo da água, a tribo da terra. Não sei se vocês já viram, eu vi um desenho uma vez, mas muito pouco. Aí eu perguntei a ela, mas o que é isso? Aí ela, porque quem é do vento, vó, é aquela pessoa suave, que fala com você com amor, não sei o quê, que é leve, que sopra. Aí eu falei assim: e quem você conhece assim? Ah, você, vó, você é a única que eu conheço assim, porque meu pai e eu somos fogo. Aí minha mãe é água, aí eu não sei o que, eu não sei. Eu falei, você só conhece eu como vento? Aí ela falou, só, vó, olha que testemunho lindo, né? Aí eu falei assim, mas você sabe que o vento é algo poderoso, porque Jesus disse que com o sopro da boca dele, ele vai derrubar o diabo. Aí ela falou: nossa, é poderoso. E o vento também apaga o fogo e faz a água acalmar. Vocês veem como é que o vento é poderoso? Ele é calmo, mas ele é poderoso. Aí ela ficou assim: eu quero ser como o vento. Eu falei: então você seja, em nome de Jesus. Então, ser, sabe, com as crianças, com os adultos. Estou com minha mãezinha aqui que eu cuido, né? E antes foi uma luta para mim, porque é muito difícil você cuidar com uma pessoa que está esquecendo, né? E aí ela agora me pergunta assim, mas por que eu não estou indo para minha casa? O que está acontecendo? Não sei o quê. Eu falo, porque eu não posso ficar sem você. Você é minha mãezinha querida, eu não posso ficar sem sua vida. Então ela aí se acalma e fala, ai, minha filha, tá bom. Então é a resposta que a gente dá ao mundo, aos irmãos, aos outros, que vai reproduzir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E aí eu quero terminar essa palavra falando de Ezequiel 11, de 19 a 21. Ezequiel 11,
de 19 a 21, por favor. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens de idolatria, aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Amém, queridas? Então, que haja em nós a disposição firme de fazer o que agrada a Deus. Nós fomos criados para agradar a Deus, para sermos família de Deus. Então, se você não está feliz por algum motivo, qual é a razão da sua felicidade? Se não fazer a vontade de Deus e um dia ir morar com Ele no céu. E de receber esse presente que é a presença dEle todos os dias. Sabe? Você está dentro da cozinha fazendo alguma coisa ou receber alguém e de repente o Espírito Santo invadir assim, com alegria, com paz, com aquele fruto que ele derrama para nós, né? Amor, bondade. Não existe coisa melhor, gente. Porque quem anda em trevas, anda preocupado, anda doente, anda aflito, anda ansioso. E olha, Deus não trabalha em nada dessas emoções. Ele quer trabalhar no nosso espírito, porque é ali que a cura vem. Então sejamos espirituais e não almáticos, porque a alma ela sempre grita para puxar pelos desejos da carne. E o espírito não, ele vai para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer. Então, a partir de hoje, pergunte-se como está o meu coração em relação à vontade de Deus. Esse é o princípio da sabedoria, o temor de Deus. Amém? Que vocês possam ter recebido essa palavra como um bálsamo de cura e que o Espírito Santo os envolva nessa noite com muitas bênçãos. Nós estamos debaixo da graça, ainda existe a graça. Estamos recebendo graça sobre graça nesse tempo. Vamos aproveitar isso, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos pegar nossos elementos, nosso pãozinho, nosso suco da vide, e vamos declarar aqui nesse momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele deu esse direito a nós de participarmos do corpo e do sangue dele que foi vertido na cruz. O sangue de Cristo, ele representa no julgamento, no tribunal de Deus. Ele fala sobre nós. Então, que nós possamos ter a consciência de tudo que representa o corpo e o sangue de Cristo nas nossas vidas, para que nós, ao comermos, nós não sejamos julgados como incorretos, que nós possamos olhar para esses elementos que foram tão caros, que foram tão preciosos, que o Senhor Jesus se derramou ali, declarando todo o amor dele por nós. Que ele mesmo que entregou, ele falou: esse é o meu corpo que é dado por vós. Né? Fazer isso em memória de mim. Ele pegou e disse do cálice do suco da vide, ele disse: esse é a nova aliança com vocês. É uma nova aliança que nós temos através do sangue, de proteção, de cuidado, de amor do Senhor sobre nossas vidas. Ele aqui é o nosso advogado. Amém, queridos? Então podemos comer e beber esse sangue que foi vertido na cruz agora, em nome de Jesus. Sejamos curados agora e libertos. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti.
que o teu povo esteja debaixo dessa nuvem de glória, Pai, dessa graça que nos inunda nesse lugar e nos traz a shalom, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.